Salve, salve, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez agora, começando a nossa segunda temporada. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem. Estamos trazendo convidados excelentes aqui, grandes histórias para compartilhar e dividir com você, empreendedor, tá? Hoje eu estou aqui com o Vitão. E aí? Abrindo aqui. Retomando, né? Retomando. Seja bem-vindo também. Obrigado. Vamos lá, então. Demorou, mas a gente voltou com essa segunda temporada. Então, agradecer aí vocês que acompanham a gente. Lembrando para vocês compartilharem o vídeo, os vídeos, né? Os empreendedores, os empresários que a gente vai trazer nessa segunda temporada. Então, compartilhe os vídeos, entre lá. Além do YouTube, né? Seguir a gente lá no YouTube, ativar o sininho. Também lembra de seguir a gente no Google Podcast, no Spotify e no Deezer, né? No Deezer. A gente tá em tudo. Todas as plataformas. Então segue a gente lá. E enfim, é uma temporada aí promissora. Fiquem com a gente, vai ser bacana. Empreender é isso, né? É isso. Empreender é isso. E bom, quem vem aí hoje, Gui? E quem vem aqui hoje? Rapaz, é um currículo pesado, hein? É um currículo pesado. Ela é natural daqui de São Paulo, é formada em Ciências Contábeis, nossa colega de trabalho, pós-graduada em Auditoria, Gestão Empresarial, instrutora de cursos, treinamento, palestrante, escritora de 2 livros, não é um não, tá? São 2 livros, professora universitária por 17 anos, tem umas histórias bacanas aí que ela vai contar pra gente, consultora financeira por mais de 23 anos, tá? Tem um propósito de vida, né, um objetivo principal de vida aí, ajudar você, gestor, líder e empreendedor, a desenvolver os seus negócios e a crescer com segurança e planejamento. Tá certo? Ela é a Simone Kida, empresária. Tá certo, é isso? Boa tarde, muito prazer estar aqui, gente. Isso aí. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Esse é o meu propósito. Pegar todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo e poder passar, tanto para quem está no mercado de trabalho, quanto para quem está começando, né? Porque não existe uma faculdade de gestão, na verdade. Existem cursos, tal, mas a vida, a prática, o empreender é que traz esse amadurecimento, esse conhecimento. E muita gente sofre no processo, né? No dia a dia, né? No dia a dia. Na tentativa e erro. Conhece sobre o negócio, mas não conhece sobre finanças. Não aprendeu como administrar, mas sabe vender, sabe comprar. Então é isso, né? Às vezes tem só uma vontade de empreender, mas falta lapidar, né? Falta conhecimento, assim, administrativo financeiro, não é? Isso. Simone, você atua no Brasil inteiro, né? Você tem escritório no Paraná e aqui em São Paulo também, né? No Paraná, em Santo Antônio da Platina. Isso. Certo? E aqui em São Paulo, escritório no Jardins. Na Paulista. Mas atende o Brasil todo. Hoje em dia, online abriu muitas portas. Na verdade, se a gente quiser atender o mundo inteiro, a gente atende, né? Não tem fronteira com online. Eu tenho clientes em Santa Catarina, eu tenho clientes online, pelo Brasil afora. Presencial também, eu tenho clientes em São Paulo presenciais, tenho clientes no Paraná presenciais e também online. Então, a gente faz um diagnóstico e aí, se precisar, eu vou. Se puder atender online, eu atendo. Se precisar de treinamento, eu tô lá. A gente adequa a agenda e o plano de ação para aquela empresa. Legal. Bom, mas aí vamos começar do começo? Isso, vamos lá do comecinho. E aí já fiquei interessado, né? Então a gente sempre dá uma estudada no convidado antes de vir. O Gui me passou o seu site, eu dei uma olhada. Então você é natural de São Paulo, mas hoje você mora no Paraná. Isso. E a base do seu escritório é lá. Conta um pouco pra gente dessa trajetória. Você nasceu em São Paulo, foi pro Paraná, e o que você estudou, como que você chegou e por que você resolveu mudar para lá, se isso está atrelado à parte profissional, se foi uma decisão pessoal. Bora lá. Eu nasci aqui, eu amo São Paulo. E eu tenho primos em Andirá, em Santo Antônio da Platina, no Paraná. E meu pai se aposentou na Ford de São Bernardo.
E aí, quando a gente ia passear lá, meu pai falava assim, nossa, o interior, esse sossego, né? E aqui em São Paulo eu pegava 6 ônibus por dia, levava marmita. Então eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, eu pegava 2 ônibus para ir trabalhar, 2 para voltar, 1 para estudar e 1 para voltar. Eu morava no Sapopemba, estudava na Vila Prudente, trabalhava na Moca. E eu fazia questão de voltar para poder estudar, tomar um banho ou jantar e poder voltar para a Vila Prudente estudar. Então, assim, eu tinha uma rotina bem, assim, corrida, segunda a sexta. De sábado de manhã eu trabalhava e à tarde eu fazia esse CAA. E domingo à noite eu ia dançar no Juventus Michael Jackson. No Juventus? No Juventus. Gente, eu amo dançar. E aí, assim, eu sempre fui muito ligada, né? Quando meu pai se aposentou, todo mundo, gente, pro Paraná. Então, fomos pro Paraná. Nisso eu já tinha terminado o técnico em contabilidade e aí eu comecei a fazer a faculdade no Paraná. De contabilidade também. De contabilidade, isso. Por que contabilidade? Duplamente contador, hein? Nossa, Técnica gente. Por que essa escolha? Porque assim, na verdade, quando eu era adolescente, eu não tinha certeza do que eu queria. Minha mãe sugeriu. Ela falou, olha, contador nunca vai faltar trabalho. Realmente, hoje eu vejo que não, né? Mas sabe a dica mesmo. Sabe a dica, porque realmente tem muitas raízes, né? Tanto é que aulas, consultoria e tal. Mas, especificamente, porque essa paixão. O meu primeiro trabalho foi em um escritório que tinha 400 empresas, 75 funcionários. Esse que você trabalhou com 15 anos? Isso, com 15 anos. Que eu comecei e fiquei lá 4 anos. Contabilidade. Contabilidade. No Financial, na Rua de Juventus. Eu não sei, hoje ele já acho que não está mais lá, né? Depois de tantos anos, né? Mas eu comecei lá. Contabilidade Financial? O nome do escritório é Financial, era Financial. E quando, nesse processo, eu vi como era gostoso. Então, só que naquela época, a gente fazia os lançamentos, a caneta tinteiro, apagava com mata, borrão e que boa. Gente, eu errava coluna isentas, era substituição. Caramba. Era em outras, eu apagava tudo e fazia, e mandava para o CPD digitar à noite os lotes dos lançamentos. CPD, entregou. Você lembra? Centro de Processamento Processamento de dados. Aqueles computadores verdes. Gente, eu nasci em 70. Então, quer dizer, eu vi aqueles computadores gigantes com a tela verde passando ali, né? Falava, gente, que massa, eu vou chegar aqui. Eu comecei no fiscal. Então, eu queria subir para a contabilidade, né? E fiquei lá 4 anos, aprendi muita coisa, mas muita coisa mesmo. E quando eu comecei a faculdade, eu já tinha prática, e aí reforçou a teoria do técnico e aí a faculdade também. Quando comecei a faculdade, eu trabalhava em autopeças, em Andirá, na cidade de Andirá. Nós fomos primeiro para Andirá. Aí, quando eu terminei a faculdade, comecei pós-graduação em auditoria. E aí, a faculdade em Santo Antônio da Platina, chamada FANORP, foi aberta, iniciou as atividades e eu fui convidada por um colega de pós-graduação, que estava também iniciando na faculdade, a começar a ministrar aulas. Ele falou, você não quer começar a dar aula lá e tudo? Eu falei, quero. Gente, não tinha noção nenhuma. E aí eu entrei na primeira sala de aula sem ter feito pedagogia, sem ter feito um treinamento, nada, mas pelo conhecimento prático, eu preparei muita matéria. Mas já era formado em contabilidade? Sim, já tinha, inclusive já estava concluída após. Isso. Ah, tá. Isso. Tá. E aí eu entrei na sala de aula com 60 alunos, 60 alunos foi a minha primeira sala de aula. Caraca. Não, isso também, com certeza, né? Porque trabalhou 4 anos, depois foi fazer a faculdade, então já chegou na faculdade voando, né? Certamente já era aluna que ajudava... E já tinha feito o técnico também, exato. Né? E também reforça uma teoria que a gente tem aqui, que quem começa ali estagiando em escritório de contabilidade não sai mais. É verdade. Eu comecei no escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade, para mim, né, em específico, falando da área contábil, que é interessante a gente ter uma convidada que é da área que... O escritório contábil é uma grande escola. Tanto que eu tenho muitos amigos que assim, grande parte da vida trabalha no escritório contábil e não saiu até hoje. Então, fez contabilidade e continua trabalhando no escritório contábil. E tenho amigos que, assim como eu, partiu do escritório de contabilidade e usou isso de trampolim, vamos dizer assim, para alçar novos voos, novos projetos. Que foi o meu caso. Hoje tenho um escritório de contabilidade também, mas fiz aí um grande trajeto. Então, eu tenho que o escritório de contabilidade é uma grande escola, porque ali você tem
diversos tipos de clientes, com diversas particularidades. Diversos ramos, então, de atuação na área fiscal, formas de contabilização diferentes, regimes tributários distintos. Te forma um empreendedor. Sim. Exatamente. Sim. Você consegue, se você utilizar o escritório de contabilidade como escola, você consegue empreender na área contábil muito fácil, porque ele te dá muita bagagem para você trabalhar por conta. Então, eu sou muito fã do escritório de contabilidade, mas aí o estudo, a contabilidade em si, me dá muita segurança na consultoria. Depois eu vou contar para vocês como que eu passei do escritório para a consultoria. Isso, como é que foi essa virada de chave? A gente vai chegar lá. Mas aí você estava lá, então aí você, retomando aqui, que você estava lá dando aula na faculdade. Foi convidada. E aí você deu aula durante 17 anos. 17 anos, porque e por que parou? Aula, porque tempo de preparar a aula. Então, assim, eu sou convidada até hoje a dar palestra na faculdade, na Semana do Empreendedor, Semana do Contador, em outras faculdades também, mas a questão, assim, preparar a prova, corrigir prova, por conta da consultoria em si, eu tive que fazer opções, mas eu amo. É um mundo, assim, gostoso demais. Porque não é só a hora que você está ali lecionando, né? É o preparar, de fato, você falou agora, corrigir prova. Os bastidores tomam muito tempo. E não é uma prova fácil de corrigir, né? De contabilidade não é uma prova fácil de corrigir. Contabilidade básica, débito e crédito, 2 noites. A minha prova levava 2 noites. O pessoal devolvia e continuava no dia seguinte. Nossa Senhora. Caramba. E eu fui homenageada em Paraninfa de tudo. E você chegou a titubear quando fez o convite ou não? Foi sim, depois você via como é que foi? Eu falei sim. Quando eu cheguei na sala de aula, que eu vi os 60 ali, aí eu titubeei. E aí você já foi dar aula de contabilidade básica? Contabilidade introdutória. Débito e crédito, assim, o início, né? Sabe o chão mesmo? Básico. Princípio da entidade, estrutura de um balanço. Nossa, gente, aí... Como eu tinha muita matéria pra gente fazer, mas eu não tinha didática ainda, não tinha dado uma palestra na vida, não tinha dado uma aula na vida, mas eu tinha conhecimento, o que eu fiz quando eu vi aquela sala? Eu virei e comecei a encher o quadro. Tudo. Falei, bom, a minha base vai ser olhar pro quadro e explicar. Vou olhar pra cá, sei o que eu tô fazendo. Exatamente. Aí eu gaguejei um pouquinho e tal, e falei... Aqui eu senti assim que não foi tão produtivo. O pessoal aí deu o sinal, dei graças a Deus que deu o sinal. Aí, no dia seguinte, durante o dia, a diretora falou assim, Simone, você tem certeza? Você quer continuar? Você não quer, de repente, pegar uma sala para auxiliar? Eu falei, não, hoje vai ser melhor que ontem. Gente, eu não dormi aquela noite. Eu comecei a refletir o que eu podia fazer, o que eu tinha que fazer. Porque eu sempre fui assim, movida a desafios. Não adianta você falar assim, Simone, você sabe isso, eu até vou contar isso. Como eu cheguei na consultoria, você vai ver como eu sou movida a desafios. E aí eu falei, não, hoje você vai ver que vai ser muito melhor que ontem. Ela falou, conto com você. Ou seja, eu senti que era a minha última chance. Foi a primeira no dia anterior e a última no dia seguinte. Gente, sinceramente, eu dei show. Eu me preparei o dia todo. E eu dei um show de aula. No final, os alunos já estavam assim, nossa, essa professora, gente, isso é aquilo. E perguntando. E tinha fiscal da Receita Estadual, fiscal da Receita Federal, como meus alunos, gente mais velha que eu, mais experiente de carreira. E aí, essa turma que me homenageou. Caramba! Isso daí é o DNA perfeito do empreendedor, né? Te fizeram um convite, você falou sim. Depois eu penso o que eu vou fazer. Como eu vou resolver? Como é que eu resolvo? E essa frase, calma, que hoje vai ser melhor que ontem. Foi. Que é isso, né? Quando a gente empreende, é isso. A gente aceita, depois resolve e se foi um dia ruim, calma. Dorme que amanhã vai ser melhor que ontem. É que normalmente o começo de quando você vai empreender é ruim mesmo, né? Porque você não tem referência de... Se você não vem de um lugar que a base foi empreender, né? É muito difícil você pegar essa referência no começo. É desafiador. Muito. Total. Tá, agora aí você foi homenageada. Tem um motivo, né, disso daí, né, do pessoal. Eu sei alguns detalhes, porque a gente já conversou em off ali, mas... Romantiza mais aí essa Aí eu parte. Fui convidada para ser coordenadora do curso. Depois de um tempo, a turma já estava no 3º ano, eu fui convidada para ser coordenadora do curso de contábeis. Nunca tinha coordenado o curso. E aí, com o desafio de receber a comissão do MEC para aprovar o curso. Porque, na verdade, ele tem autorização para começar. E
quando existe a conclusão da primeira turma, é autorizado. Não, ele tem a aprovação e a autorização. Depois ele é reconhecido. Então, a gente tinha lá, nota máxima, 5, por exemplo. Nós fomos reconhecidos com 4. Ou seja, perto da nota máxima. Eu nunca tinha coordenado um curso. Amei o desafio também. Em uma mesa como essa, eu disse, eu sou coordenadora do curso, então esse curso vai ser reconhecido. E aí eu fiz uma reunião com a secretaria, com os alunos, com toda a parte pedagógica, e cada um que tem o seu mérito, cada um que tem o seu conhecimento de projeto mesmo, que projeto de curso é uma coisa que tem que ter conhecimento, e não era eu, né, era um conhecimento que já tinha, e nós nos unimos. E aí o curso foi reconhecido, e nesse meio tempo também a faculdade passou por problemas financeiros. Isso que eu ia falar, isso foi antes ou depois de você ter... Ela salvou a faculdade da falência, certo? Sim, Posso afirmar 800 isso? alunos pode. Nesse processo, a faculdade... Só que, assim, antes disso, só para vocês entenderem qual foi o momento... Isso. Por que eu pude salvar? Porque eu já estava atuando como consultora, já estava começando. Antes da faculdade passar por esse problema, no terceiro ano, já que eu estava dando aula, porque primeiro teve a turma de administração, depois a turma de contábeis. Então, a faculdade já estava um tempo em andamento antes da turma de contábeis. Quando a turma de contábeis começou, que eu comecei. Então, ela tinha 6 meses antes de funcionamento. Enfim, o coordenador da empresa júnior, ele era administrador. E a empresa júnior era basicamente tocada por um administrador com a intenção de fazer diagnósticos de mecânicas, de oficinas, até mesmo de entidades da área de saúde, mas na área de administração. E aí ele foi convidado para fazer o doutorado no Canadá. E ele chegou para mim e falou assim, professora, você quer tocar a empresa júnior? Terça-feira à tarde, sem ganhar nada. Eu falei, bom, eu sou contadora, eu nunca vi papéis de trabalho para contabilidade. Como que seria isso? Ele falou, você adequa, mas pega a empresa júnior porque eu tô indo pro Canadá. Eu falei, vem, que como eu disse, nunca falo não, vem. Mais uma vez. Mais uma vez. O que aconteceu? Os alunos, nós tínhamos 6 alunos na empresa júnior, e eu pegava o carro da instituição, levava eles numa fazenda, Nelore Beca, e aí eles faziam a ficha técnica do gado, né, na época do Lupion. Até hoje a fazenda é do Abelardo Lupion. E aí o pessoal aprendeu a fazer contabilidade de custos, né, para o controle do gado e tal. Então eu levava os alunos, eu trazia. E aí nós fomos uma noite fazer uma palestra pela empresa júnior na cidade de Fartura, que é 1 hora da minha cidade, que é São Paulo. E aí tínhamos empresários ali de Fartura e no final, né, um deles levantou e falou assim, quanto que é a consultoria? Gente, eu não tinha ainda noção, né? Eu falei, eu fiquei pensando assim, falei, eu vou agendar com você, eu vou na sua empresa e te passo o valor, faço um diagnóstico. Eu falei, Juliano, com diagnóstico, vamos lá, primeiro. Gente, foi a minha primeira empresa que ficou 10 anos comigo. Então, aí que começou. Então, a empresa júnior, sem eu ganhar nada, eu ganhei conhecimento, ensinou, e eu ensinei os alunos, a adequar contabilidade tributária de custos a um plano de trabalho de administração, que envolve RH, marketing, que aí cada disciplina entrava nesse momento para poder ajudar uma empresa que é composta de todas as áreas, né? Sim. E aí eu vi enriquecimento nisso, porque a administração, ela limita o conhecimento contábil e tributário. E como eu tinha esse conhecimento, nós fazíamos plano de trabalho completo. E aí eu fechei meu primeiro cliente no particular, aí eu vi o quanto que atender uma solicitação, ajudar esses alunos e ceder minha terça-tarde me ajudou no meu primeiro cliente de consultoria. E eu já tinha escritório de contabilidade em Santo Antônio da Platina e em Sociedade e dava aula à noite. Aí eu já saí, já mudei de Andirá, fui para Santo Antônio para não ficar pegando estrada para dar aula, né? Enfim, nesse momento eu resolvi sair do escritório porque comecei a ver muita demanda na área de consultoria, né? A princípio eu atendi esse cliente toda semana, aí eu preparava aula, aí eu fui convidada para dar aula em Santa Cruz do Rio Pardo, que é uma cidade depois de Ourinhos, perto ali, e em Londrina também. Então você imagina, eu tinha escritório de contabilidade, era coordenadora de curso, ministrava a empresa júnior, antes de socorrer a faculdade. Tudo isso. Esses convites alunos, empresários? Alunos, empresários, alunos que também eram empresários,
professora, como que funciona? Porque quando eu falava, eu fui assumindo disciplinas, né? Então, contabilidade básica, contabilidade 2, ética, análise de balanço, finanças, e aí eu fui assumindo disciplinas. Aí eu preenchia de segunda a sexta minhas noites, além do escritório. Então, o que começou a surgir? Professora, mas isso que você está falando aí, dava um exemplo lá na frente. Na minha empresa, meu pai fala isso. Aí eu explicava. Professora, quanto que a senhora cobra aí na minha empresa? Lá, meu pai quer saber como funciona. Aí começou 23 anos de consultoria com mais de 200 empresas atendidas. Foi esse início. Aí eu tive que optar, eu tive que sair do escritório. Por que eu escolhi sair do escritório? Por conta dos prazos. Porque escritório de contabilidade tem prazo. Só trabalha com prazo. Prazo. As aulas eu não queria deixar. E a consultoria eu estava desbravando. Estava te brilhando mais. Estava brilhando. Eu estava desbravando esse novo momento. Por quê? Muitos anos, desde São Paulo, em escritório, eu não tinha mais como crescer dentro do escritório. Eu falei, não, eu vou aplicar isso dentro da empresa. Eu não vou trabalhar com prazo, eu vou trabalhar com a empresa. Vou fazer ela, né? Vou pegar esse conhecimento de custos, tributário e de finanças, e aí vou aplicar em fluxo de caixa, em DRE gerencial, projeções, porque eu falo assim, o meu diferencial é projeção. E aí estou, né, há 23 anos ajudando essas empresas. Hoje, se eu pudesse, se eu tivesse tempo, eu não tinha saído da faculdade, não tinha parado de dar aula, porque eu amo. Por isso que eu gosto das palestras, porque de vez em quando você tem esse contato ali, você fala, você pode dar exemplos do dia a dia, porque assim, é uma cooperativa de conhecimento. Sim, total. Trazendo até para o atual, hoje você atua fazendo a consultoria e a contabilidade com parceiros. Com parceiros. Hoje eu chamo, o contador, ele tem que estar na mesa comigo, advogado, psicólogo. Em alguns casos, Psicólogo? Psicólogo, porque como que eu vou desenvolver liderança se eu não fizer análise de perfil? Como que eu vou botar você, por exemplo, que não gosta de gente, que na verdade foi impostado por alguém acima de você porque é seu amigo, para liderar, sei lá, 100 pessoas e você começa a perder pessoas? Então eu tenho que dizer assim, o meu plano de ação, o meu sucesso, o meu sucesso nesse plano de ação depende de eu desenvolver essa liderança. Aí meu cliente entende que não dá para levar assim. Aí é uma curiosidade aqui, vamos fatiar só essa dúvida. Vamos supor que essa pessoa é excelente tecnicamente, só que você não consegue desenvolver ela. O que você vai propor? Tem que tirar essa? Eu proponho trocar de lugar. Tem outras funções da empresa que ela também pode ser excelente. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa que não gosta de gente, normalmente ela é muito dedicada no TI, ela é muito dedicada em um controle de estoque, em logística, ela é muito concentrada, ela tem outras habilidades, mas ela não tem habilidade no trato. E aí ela faz eu perder um funcionário treinado, que vai me gerar custo de rescisão, que vai me gerar custo de treinamento numa nova contratação. Então, nesse momento, eu explico isso e as pessoas normalmente entendem sem ficar bravo comigo. Nossa, mas eu nunca tinha pensado um psicólogo na mesa. Tem tido mais êxito ou não? Tem, muito mais êxito. Consegue... Então... Olha, atividades como laticínios, frigoríficos, confecção, fábrica, eu tenho que ter líder. Não, mas assim, geralmente não precisa propor a troca, geralmente consegue desenvolver aquele líder. Em alguns casos eu desenvolvo, em alguns casos eu troco. Mas na maioria das vezes? A maioria das vezes a gente desenvolve. Sabe por quê? Porque todo mundo... quando você diz assim, todo mundo tem um propósito na vida, né? E você não quer sair, você não sai de casa para magoar alguém, você não sai de casa para ser ruim, você não sai de casa para você não evoluir. Quando você conversa com uma pessoa e diz assim, mas aonde você quer chegar? Olha, eu tenho os meios, eu tenho as ferramentas para te ajudar, mas você tem que estar aberto para isso. Normalmente a pessoa diz sim. Quem é muito assim, turrão mesmo, que não quer mudar, que diz não. Tá, então eu vou ter que mexer com você. Porque senão eu não vou avançar no meu plano de ação. Você entende isso? Eu não tô te mandando embora, mas tem um lugar que é melhor para você aqui e tal. E aí a pessoa, vamos tentar. Sabe, a pessoa fala assim pra mim. Então vamos tentar. Só que eu não vou te segurar, depende de você. Não depende de mim, depende de você. E aí eu fico com aquela forma de brava também, mas... Mas você tá ali pra isso, Tô ali pra isso.
Exatamente. Então tem que fazer o negócio funcionar. E aí nesse percurso, como eu já estava com um cliente de consultoria, eu já tinha esse conhecimento de aplicar finanças e contabilidade dentro da empresa, não com os fatos que ocorreram, e sim com os fatos acontecendo. E aí sim eu fui chamada pelo diretor da faculdade para salvar a faculdade naquele momento. A gente tinha inadimplência, a gente tinha situações particulares, e aí nós tínhamos 3 folhas de pagamento atrasado. E aí, o que ele falou? Simone, o que eu faço agora? Eu falei, é do meu jeito? Então, vai ser do meu jeito. Chamei os 67 professores, coloquei em uma sala, passei todo o planejamento no quadro, porque eu tinha solicitado tudo da secretaria, receita mensal, inadimplência, alunos que saíram, alunos que entraram, novas matrículas, transferência, eu tinha pedido tudo. Eu sabia o ponto de equilíbrio de uma sala de aula. E aí, nesse momento, quando eu coloquei no quadro previsão, olha, gente, nós vamos receber, porque eu também era professora e era coordenadora, eu precisava receber. Então, é o seguinte, nós vamos receber 1/3 do atrasado e um mês, normal. E primeiro quem recebe são as tias, o pessoal da limpeza, o segurança, porque eles não têm outra fonte, nós temos. Quem concorda e quem não concorda. Um levantou e saiu, os demais falaram assim, se você tá falando, a gente fica. Porque no interior tem isso, né? As pessoas conhecem a gente. Vai no fio do bigode, né? Conheço, se você tá falando, eu fico. E aí todo mundo entrou para a sala de aula. Nesse meio tempo, os alunos já estavam com o alto-falante assim lá embaixo. Queremos aula, queremos aula. Não, vixe, Mari. Você não tem noção. Gente, chegou assim a ponto do nariz de palhaço, vou contar. Foi prometido para eles uma moto, para a primeira turma de contábeis, né? E aí não tinha dinheiro para comprar essa moto. Resumindo, minha única noite de folga, eu estava em casa, o diretor da faculdade me liga, professora Simone, você tem que vir aqui, os alunos estão trancados na sala e falaram que só abre se você vier. Cheguei na sala, falei, gente, sou eu, pode abrir. Abri, estava todo mundo com o nariz de palhaço. Eu dei risada, eu falei, gente, o que é isso? Ah, professora, prometeram a moto pra gente, agora não vai ter a moto. Estão falando que vai ter a moto. Eu falei, gente, é o seguinte, não tem dinheiro, tá? Vocês merecem moto, vocês merecem carro, mas nós não temos dinheiro. Então é o seguinte, vamos parar, vamos voltar e tal. Tá bom, professora, tiraram o nariz de palhaço, todo mundo voltou, mas comemoramos o reconhecimento do curso, foi homenageado como paraninfa. Eu acho que foi essa coisa assim de mãezona da turma, e é por isso que eles me homenagearam. Porque eu levava realmente conteúdo, levava exemplo do dia a dia. Eles viram eu começar na consultoria, no mesmo momento que eu estava, assim, um pouco depois que eu já tinha assumido as aulas, que já estava na empresa júnior. E assim, com amor. Não era só uma questão assim de praticidade. Não, isso aqui 2 e 2 é 4, é com amor. Gente, faz isso que dá certo. Não faça isso que não dá certo. Eu tô vendo isso dar certo, eu tô vendo isso não dar certo. E professora, compartilha com a gente, como é que foi hoje, tal. Daí, sem falar nomes da empresa, eu contava exemplos. Então, eles começaram inclusive a indicar para parente. A minha professora está dando consultoria, fala com ela. Então, assim, gente, antigamente, até pouco tempo atrás, eu não tinha uma rede social. Quem vendia o meu trabalho, até hoje, muitos, são os meus clientes. Desses 23 anos, eu tenho clientes que estão há 17 anos, que não querem parar com acompanhamento, porque, por exemplo, uma loja gerou um hotel, uma loja gerou loteamento, uma empresa gera outros negócios quando ela tem um fluxo de caixa projetado com assim, limites de compras, quando conhece custo variável, custo fixo, quando projeta a venda, quando tem ações de venda e tem reservas. E aí nós fizemos outros negócios desse negócio. Então eu tenho cliente há 17 anos que assim, Simone, eu posso trocar de carro? Ainda brinca, né? Então, sabe aquela coisa assim? Tem a segurança de acompanhar. Já tá com a casa ajeitada, já expandiu, eu virei mas não uma consultora amiga. É. Inclusive, uma delas eu falo assim, eu não abro mão do seu almoço. Ela fala, não, vem pra almoçar, depois a gente começa. Há 17 anos eu almoço com ela. É um conselho, membro do conselho. Membro do conselho, isso mesmo, né? Não me dá trabalho, uma empresa gostosa demais. Mas hoje os filhos apresentam projetos para mim que antigamente chegava com a mochila nas costas para almoçar. Eu falo, gente, eu não tô acreditando, tô velha. A pessoa, ele chegava com a mochila para almoçar da escola e agora, Simone, olha o projeto aqui, olha, terno. Eu tô montando uma loja em Maringá de ternos para advogados. Gente, não tô acreditando.
Então é gostoso demais. As próximas gerações empreendendo e me contando, né? Olha, isso aqui eu aprendi com você, viu? Então, porque participavam também das reuniões. E aí, bom, eu tenho um monte de pergunta aqui, então vou fazer outra pergunta. Quando você mudou para o Paraná, então, vocês foram para uma região que é interior. Interior, bem interior. E qual que é a dificuldade de empreender no interior? Bom, primeiro que quando eu cheguei lá... Ou não tem dificuldade? Para mim não tem, porque eu sempre fui muito corajosa. Se você falar assim para mim, Simone, não dá, eu vou dizer assim, para mim não tem essa resposta, não dá. Eu vou ver se dá, se não dá, e aí sim eu vou ter conclusão se dá ou não. Não tem esse negócio, não dá. E eu vejo que as pessoas têm preconceitos, às vezes, no interior. Quando eu fui para lá, muita gente chegou para mim e disse assim, mas o que você veio fazer aqui? Você veio de São Paulo, você é mulher, você acha que você vai ter futuro aqui? E hoje eu ganho muito bem na minha região. Sabe, eu ganho reconhecimento, inclusive, não só dinheiro, mas eu tenho um nome, eu fiz uma sala gostosa, eu tenho minha casa, eu tenho estabilidade. Então, se eu fosse escutar o que as pessoas têm, que é um preconceito, né, eu não teria feito. Eu teria voltado para essa... Não, então eu vou continuar pegando 6 ônibus por dia e tal. Não, eu quero atender aquilo, eu quero atender com qualidade. Então, a gente cresce, a gente desenvolve, sem escutar a opinião das pessoas. Eu aceito conselhos. E o interior é muito cheio de querer dar pitaco na vida do outro, porque conhece, porque não, quem que é fulano? Acabou de... Isso aí não vai não. Isso aí não vai não. Gente, eu costumo dizer assim, vamos fazer plano de negócio. O plano de negócio, ele diz se vai ou não ser viável a minha empresa. Não faça nada sem plano de negócio. Recentemente eu fiz um plano de negócio de uma empresa de Jacarezinho, vizinho da minha cidade lá, cidade da Grazi Massafera, né? E aí ela chegou com a seguinte questão, comida natural. E aí, fazendo todo o levantamento, tudo, a gente chegou à conclusão que ela tinha que subir, assim, e outra, tem um investidor que vai aportar dinheiro nessa empresa, que é tio e que quer incentivar. E aí ele disse assim, não, para mim aportar dinheiro, essa empresa tem que ser lucrativa. O que ela precisa fazer para ser lucrativa? Eu falei, ela tem que aumentar a venda em 60%. Tá, mas 60%... Mas a empresa já existe. Já existe, só que, assim, de uma forma familiar. A mãe ajuda e uma funcionária. E aí, para ela poder crescer 60%, ela teria que ter uma cozinha industrial e ela tinha que sair de Jacarezinho. Porque realmente, Jacarezinho pode ser uma das cidades que ela atende, mas não pode ser a cidade principal por conta do número de habitantes, por conta desse aumento de demanda, porque a comida natural, ela não é barata. E outra, para chegar esse ingrediente fresco de Jacarezinho, existe um custo de logística grande. Então, aí todo esse estudo entrou no plano de negócio e aí nós entendemos o seguinte, bom, vai ter que mudar de cidade e eu não vou mais trabalhar com a comida fresca, eu vou trabalhar com comida congelada. Sim, é fit, o produto é fresco, mas congelada. E aí eu vou crescer exponencialmente. Então, nós estamos estudando e esse investidor já decidiu, vai levar para Balneário Camboriú. Aí sim, eu vou ter um crescimento acima de 60%, com a mesma cozinha industrial. E aí nós vamos fazer, inclusive, o lançamento lá em Balneário, né, agora em agosto, uma noite de degustação. E a cidade também é estudado o mercado da cidade, né? Sim, porque Balneário é uma cidade que tem muitos aposentados, muitos prédios, muitas pessoas que não querem cozinhar só para uma pessoa ou para um casal. E aí eles vão lá e abrem a geladeira com uma comida fit, natural, prático. Inclusive ela faz doce para crianças diabéticas. É um segmento diferenciado, só que ela precisava de aporte e na cidade que ela estava, ela não iria crescer 60%. Então eu digo assim, preconceito, mas também falta de informação. Se não tivesse feito plano de negócio, ela ia se bater por muitos anos e não ia ter lucro. Mesmo tendo uma ideia genial. Porque pensa bem. E talvez ia pegar esse aporte, triturar esse aporte lá na empresa e não ia dar resultado nenhum. Né? Não. Só que o investidor, como tem feeling, né, de negócio, ele tem outros negócios, ele disse assim para mim, Simone, eu não vou aportar se não existir perspectiva desse crescimento. Então, é uma decisão. E aí ela já está se programando para mudar. Então, são decisões que nascem de estudo. Você precisa estudar. Pô, eu cresci lá, mas no caso dela, ela não vai crescer lá. Ela precisa de uma cidade como Balneário, como São Paulo. Então, realmente, as decisões vêm em cima de números. E seguindo essa linha que você perguntou, Vitor, você sentiu que quando você mudou para lá,
os clientes de lá você demora um pouco mais para atender por conta desse preconceito? Com certeza. Meu primeiro cliente foi em Fartura, 1 hora da minha cidade. Aí depois veio o segundo, Piraju. E aí sim, depois que eu já tinha um certo conhecimento, aí em Santo Antônio da Platina que eu comecei a pegar clientes. Você vê? Isso dá para fazer uma correlação com, não família, não digo família de casa, né, mas familiares no modo geral. Quando você empreende, são os últimos, né, que você acaba vendendo, digamos assim, né? Isso. Talvez porque santo de casa não faz milagre, né? Já tem um ditado aí. Não, eu atendo empresas familiares, que são muito comum, né, na cidade pequena, empresas familiares. E muitas coisas, ou o irmão, ou o marido, ou a esposa falam, né? Quando eu falo assim, eu falava, mas tem que ser um estranho, porque você não escuta. Daí eu vejo isso. Porque realmente, quando um estranho fala, a pessoa leva como um profissional. E se é uma pessoa da família, é pessoal. Mesmo tendo razão. É difícil dividir, porque é uma linha tênue, né? O empreendedor, ele não pode escutar muitas vozes, porque senão ele trava, mas ele tem que saber também filtrar o que ele escuta, porque muita coisa está ali para ajudar. Então difícil ter esse filtro, né? E às vezes é na tentativa e erro. Porque, nossa, mas vai falar para mim isso, né? Muitas vezes não aceita, né? E aí quando você voltou para a área de consultoria, você foi especificamente para essa área mais voltado para estruturar negócio, para planejamento financeiro? Legal, uma pergunta muito boa. Uma consultoria geral? Como... Foi assim, eu comecei pegando o fluxo de caixa, que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade em classificar. O que é fornecedor, o que é retirada pessoal, o que é manutenção da empresa, o que é investimento. Então, o que é operacional e o que é não operacional. O que é despesa financeira, o que é despesa operacional. Então, a classificação disso, que dá, inclusive, um fechamento, né, desse resultado mensal, para que tome decisões. Se ele não anotar, ele não vai saber onde foi o dinheiro. Então, eu comecei nessa área. Só que, ao longo do tempo, eu fui me deparando com problemas de gestão, até mesmo que adivinham do resultado dessa anotação. Exemplo, eu não gastei tudo isso. Mas como assim? Não, mas a minha esposa, o meu filho, a minha filha, ou o contrário, meu marido que pegou, como assim lançou para mim? Aí eu via que eu tinha que avançar. Ou seja, eu tinha que fazer, separar funções. Quando casal, quando irmãos, quando pais e mães trabalham na mesma empresa. Mas quando você fala isso, é porque eles não tinham noção do que eles gastaram ou porque um gastou e não avisou o outro? Não tinha controle, não tinha noção e automaticamente e misturava tudo. Então, quando você começa a marcar, você começa a acusar e aí se você não separar a função, olha... Para lá, não adianta 2 pessoas fazer o financeiro. Vamos fazer o seguinte, um é um financeiro, um é comercial. E aí a gente começa a entrar na gestão de uma empresa. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo que o financeiro é só um braço dessa gestão. Eu preciso ter liderança, eu preciso ter... Se o cliente quiser crescer, ele precisa ter uma gerente em cada unidade. Por exemplo, não dá para você ter 10 lojas e você correr em todas elas. Eu preciso de uma gerente local, eu preciso de uma supervisora, eu preciso de ajuda na compra, eu preciso de resultado financeiro para ter limite de compra, eu preciso de um percentual quando eu for em uma feira ou num showroom para saber quanto eu posso gastar. Eu preciso de uma série de informações, aí isso é gestão, para que minha empresa possa estar de pé. A maioria dos meus clientes, eu vou dizer assim, 99% na pandemia se mantiveram em pé. Porque eles vinham em planejamento, eles já vinham com fluxo projetado, ou seja, eu já sei como a empresa vai estar daqui 6 meses a 1 ano. Porque eu travo algumas coisas. Então eu travo retirada pessoal, que é diferente de distribuição de lucros. Retirada pessoal, ele precisa de um valor todo mês para ele sobreviver, ou o mínimo que ele acha justo para ele se dedicar no negócio, que é fixo. Agora, quando eu tenho, como o comercial ele é muito variável, ele tem sazonalidade, então eu vou ver qual é a melhor época para mim fazer uma distribuição de lucro e ele fazer um investimento.
ou comprar um imóvel, ou comprar alguma coisa. E aí eu mostro para ele, olha, se a gente retirar lá em dezembro, em janeiro, a gente entra com caixa. Ou não, a gente não entra com caixa aqui. Você vai ter que retirar lá em março. Mas isso... Então, assim, a gente discute a empresa numa visão orçada. Planejamento orçamentário. E aí isso, hoje, e lá atrás, já tem feito muita diferença para os clientes. E é essa segurança que eles gostam. Quando ele olha e fala assim, eu vou estar assim daqui 6 meses, ele se segue, ele encosta. E tem um fluxo, principalmente quando a gente está no início de uma consultoria, que ele mostra estouro lá na frente. Aí ele fala, olha, a verdade é essa. Se continuar assim hoje, lá na frente vai estourar esse tanto. E é verdade. Então, o que a gente vai ter que fazer hoje para que não aconteça esse resultado que você está vendo lá? Aí sim nós começamos a reduzir alguma coisa aqui, a mudar algum planejamento que ele era agora. Não, agora eu preciso comprar o sítio. Não vai dar. Você quer estourar lá na frente? Ou não vamos usar esse recurso para isso. Vamos usar um recurso onde você não vai ter despesa sem receita. Tá, ao invés de você comprar um sítio, vamos abrir uma filial em tal cidade, depois você compra o sítio. A hora que tiver 2 portas entrando, aí começam a mudar as decisões. Porque alguém está pensando junto, porque alguém tem conhecimento tributário, contábil. Olha, precisa virá-lo para o real. Por quê? Você já está pagando 13% no Simples. Você já está aqui, então vamos mudar para o real, pega a nota de tudo, começa a organizar a sua empresa para fazer pagamento somente com nota e com recibo. Mas é possível isso? Quanto que eu vou pagar? Você vai pagar menos, porque você vai ter dedução, você vai usar essas despesas, você tem muita despesa, não usa. Quando você começa a dar esse tipo de informação, aí ele começa a ver que ele não depende da economia ou de um presidente, ele depende muito mais dele, de decisões dele, e não só comerciais, mas pessoais, para que o negócio fique em pé. A gente tem mania de botar culpa no governo, no país. Sim. E foi nesse momento do dia a dia ou você já tinha muito claro a diferença entre mentoria e consultoria? Porque parecem as mesmas coisas, mas são diferentes, né? Você fala bastante disso. Sim. Qual que seria a diferença básica aí de mentoria e consultoria? E como é? Foi alguma situação prática que você pensou e falou, cara, mas eu não estou dando uma consultoria aqui, eu estou dando uma mentoria. Conta a diferença, né? A consultoria, a gente trabalha com os números daquela empresa, entrando na gestão e mudando muitas vezes estruturas de pessoas, de funções, qual é o teu sonho? Eu quero chegar aqui. Então, o que a gente precisa fazer para chegar lá? Consultoria é muito individual. É aquela empresa, aquela situação, aquele plano de ação. Que no caminho vem outras pessoas, como eu falei, às vezes eu troco contador, ou às vezes eu chamo psicólogo, às vezes chamo pessoa que faz... Você já ouviu falar em mapa cerebral organizacional? A hora que você coloca as pessoas, quando a empresa cresce mais, você começa a fazer um mapa cerebral organizacional e você começa a colocar os líderes e as pessoas que eles lideram e as suas funções, eles começam a ver se eles estão com muita gente ou com muita função, e aí você começa a delegar, é muito legal. Mapa cerebral organizacional. É muito bacana isso aí. Sebrae, ele ajuda muito nisso. Chama o pessoal do Sebrae. Assim, gente, sem parceria a gente não cresce, tá? Eu não tenho funcionário, eu tenho parceiros. E em cada momento, eles vêm junto nesse plano e começam a atuar junto. Então, isso é a consultoria. A mentoria é o seguinte, olha, eu quero aprender sobre finanças, porque eu quero aplicar no meu negócio. Então, você não quer que eu te ajude a desenvolver o negócio, eu quero entender sobre finanças, ou então eu quero entender sobre gestão. Então, é praticamente aula, mentoria é como se fosse aula. E aí eu tenho um grupo de pessoas, uma situação, uma pessoa montou um grupo, né, de 5 ou 6 empresários, em fartura mesmo. Ela liderou esse grupo de ramos diferentes. Então, você, por exemplo, tinha loja, uma boutique, você tinha padaria, açougue e assim por diante. E aí, compunham uma mesa, e aí eu levava o material, não específico para você, mas a todos. Olha, gente, tem que ter um fluxo de caixa, o esqueleto é esse. Qual que é a diferença de custo fixo e variável? O que é um plano de carreira? A quem atribui? A tabela do Simples funciona assim. Então, eu não estou tratando no seu negócio, mas eu estou ensinando vocês. E aí, eles iam discutindo. Mas olha, você viu, aconteceu isso e aquilo na cidade. Não, então, mas vamos aplicar isso. Mas vamos fazer tal coisa? Vamos fazer em conjunto? Não vamos? Então, a mentoria
liderado por eles que organizaram, inclusive, essa turma, e escolheram que cada um tinha que ser de um ramo diferente, fez com que existisse uma troca de experiências, troca de conhecimentos. Então, é diferente da consultoria. Então, a gente pode afirmar que uma mentoria é uma coisa mais de fora, assim, superficial, em que em alguns momentos o empreendedor pega a mentoria e consegue aplicar sozinho, e consultoria já é algo mais cirúrgico. Isso, eu te ajudo, vamos lá. Você às vezes não consegue, não tem a força, às vezes está enfraquecido, sei lá, por algum, sei lá, às vezes faltou autoconfiança, você está em um momento ruim, precisa de uma coisa mais cirúrgica, vem a consultoria. Vem a consultoria. Por exemplo, que é um caso que é difícil funcionar a mentoria, quando a pessoa está endividada. Por exemplo, a pessoa chega na minha frente sem força, sem energia e sem saída, não vê saída. Na verdade, existe saída, sempre existe. Até para ser radical existe saída. Só que a pessoa chega sem força nenhuma e a pessoa diz assim, eu não sei por onde começar. E essa questão da cobrança da sociedade, às vezes da família, você comprou demais, você não serve para ter negócio, você gasta demais, olha onde você chegou, olha o que você fez. E isso faz com que você não tenha energia para continuar. E eu tive 2 situações assim, onde a pessoa chegou na minha frente e disse assim, o que eu faço? Por onde eu começo? Eu digo assim, primeiro você para de correr do monstro. A hora que você parar de correr, ele vai parar de correr atrás de você. Você para, olha pra ele. Nem vai ser tão monstro assim. Nem vai ser tão monstro assim. Ele parece ser gigante. A hora que você olhar pra ele, ele vai ficar no mínimo do teu tamanho, às vezes menor. Então olha pra ele. Qual é o tamanho da dívida? Vamos relacionar. Porque, gente, precisa ter perfil, tá? Pra ser assim. Só uma observação. Minha mãe dizia assim pra mim, quando eu era pequena. Se você não fizer isso, o bicho papão vai vir, vai pegar você. Um dia eu botei a mão na cintura e falei assim, chama ele lá que eu quero conhecer. Então assim, eu sempre... Desde criança eu fui assim. Então eu falo pro meu cliente, eu lembro do bicho papão quando eu era criança. Qual é o tamanho da dívida? Vamos botar no papel. Então tá. Nenhuma dívida é impagável se você quiser pagar. Sim. Vamos fracionar? Ninguém come um saco inteiro. A gente corta ele em pedacinho e vai engolindo em pedacinho. Então a mesma coisa a dívida. Vamos botar aqui, vamos fazer o seguinte. Qual é a tua receita? Tem que caber dentro da receita o que vai girar a tua empresa, senão você não vai pagar. E aí o resto nós vamos dividir e nós vamos fazer propostas. É pegar ou largar. Porque o perfil dessa pessoa que chegou ali na minha frente é querer acertar, não é querer sujar o CNPJ, o CPF, dane-se e abrir em nome de outras pessoas. Não é isso. Ela quer acertar. Então, se ela quer acertar, nós vamos colocar isso na linha do tempo, não vai ser rápido, nós vamos colocar na linha do tempo e nós vamos pagar. É ter paciência. Ah, mas eu não... Um fornecedor, sei lá, eu não vou aceitar, então tá, então vamos chamar um advogado, vamos fazer aquela reestruturação e tudo mais, e aí você vai receber na justiça. Então existem várias formas. O que você não pode, eu falo para essa pessoa que está na minha frente, é se matar por isso. O que você não pode é perder energia por isso. Você não pode, porque senão você vai morrer. Porque senão é justamente a energia vital que você vai precisar para sair. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir sair e aí você vai morrer. Porque a empresa, a pessoa jurídica não morre. Nós somos contadores, a gente sabe disso. Mas a pessoa física vai morrer. E aí você vai ficar estressado, e aí você não vai tocar. Aí a pessoa para de chorar, a pessoa respira, eu vou fazer o levantamento, vamos começar com as propostas. Se for o caso, a gente chama um advogado, a gente coloca isso realmente numa estruturação de falência nesse modelo, se eu não conseguir negociar no particular, então vamos lá. E aí você vê que a pessoa enxerga uma saída, ela sai melhor. Porque não adianta, gente, sabe? A gente não pode errar com 80 anos. Mas agora, né, a gente tem que acertar e, se possível, não errar, mas ninguém é perfeito. Sim. Bom, vai aí. Eu queria saber, na verdade, curiosidade minha, nossa... São muitas as coisas, né? Empresária, consultora, escritora, né? Nós vamos chegar lá nos 2 livros, mas a parte da palestra, como que veio? Ela tem relação com cobrir a ausência de dar aula? Somente isso ou não? Foi também mais um convite que você recebeu e simplesmente aceitou e desde então não parou mais? Foi assim, eu recebi das faculdades, de uma faculdade de Londrina, da faculdade que eu ministrei aula por 17 anos, a Semana do Contador, a Semana do Administrador, e aí eu vi como é gostoso você poder concentrar em 1 hora
40 minutos, 1 hora de fala, coisas ligadas àquele momento. E aí ver o brilho no olho daquelas pessoas, ver referência, porque eu acho que o gostoso, né, o que a gente leva é um legado que a gente deixa. Sim. Então, nossa, se ela fez isso, eu posso fazer também. Se ela pensa desse jeito, ou se ela atua desse jeito, eu vou me referenciar assim. As pessoas pedem dicas no final da palestra, eu abro para perguntas, e isso me motiva. Quando eu vejo aquela galera se motivando, aquilo me motiva. E eu acho que é muito rico poder falar tudo, ou não tudo em uma noite, mas todas as experiências, desde que caibam naquele contexto tratado, em 23 anos de consultoria, gente. Tem muita coisa que não dá certo aplicar e tem muita coisa que dá certo. Então, a gente pode aplicar e a gente deve dizer para esse pessoal o que dá e o que não dá certo. Então, assim, meu público tem sido universitário, mas eu quero colocar gestores. Eu tenho esse propósito, eu quero colocar gestores em uma sala e contar para eles o que se deve e o que não se deve fazer com as suas empresas, com os seus negócios. É aí que eu quero chegar. Então, eu estou ganhando autoridade no mundo digital, porque realmente não que eu tenho somente esse objetivo, mas o livro me trouxe isso, a minha carreira dentro das empresas e também de estudos, que é a contabilidade, o conhecimento tributário e tudo mais, me trouxe, e aí eu consigo poder levar isso para um plano de negócio, para quem está começando, para um aluno que está se formando e exatamente não sabe em que empreender, para um empresário que está sofrendo, ou aquele que não está sofrendo, mas quer saber se a empresa dele aguenta novos negócios. Se aquele capital de giro aguenta novos negócios. Ou às vezes até o que está em sucesso, né? Tá bem. Sim. E ele precisa que alguém fale para ele, cá, você já chegou lá, e agora, a partir de agora, qual é o próximo passo, né? Porque às vezes a gente não planeja a conquista, né? A gente planeja muito começar isso e aquilo, mas e o depois, né? Sim. É um ponto e depois que eu chegar lá? Porque às vezes a gente pensa, mas eu vou chegar lá, acho que vai. Você precisa ter, inclusive, um plano para depois que você chegar lá. Sim. E nessas palestras você pega também isso, né? Às vezes o empresário que já chegou lá e ele tem algum insight nessa palestra e segue. Origem e aplicação de recurso, né? Até fazendo uma conexão, e aí então, quando você fala que... Você falou lá no começo que você gostaria de... Não é que gostaria, mas que talvez você não teria parado de dar aula lá atrás. Se eu tivesse tempo. Se você tivesse tempo, e aí agora você fala que pensa em alguma coisa para gestores em uma sala. Por isso que é palestra, porque a palestra ela não vai ter aquela obrigação de preparar a aula no papel, de você preparar a prova. Mas eu assim, não tenho tempo. Eu não penso, hoje em dia está muito comum, como se fossem modalidades de curso, né? Você pensa em alguma coisa nessa linha? Eu estou montando um conteúdo programático para que eu faça um curso rápido de dicas financeiras para pequenos empreendedores. Com 4 módulos de 20 minutos cada um. Porque já foi estudado e já foi entendido que as pessoas absorvem 100% do que é falado em 20 minutos. Sim. Acima disso, as pessoas começam a perder o que é absorvido. E como eu quero gravar 4 módulos, porque são coisas básicas, eu estou preparando conteúdo, já sei onde eu vou gravar, no estúdio da faculdade, mas eu ainda não tenho data para gravar devido aos compromissos, porque agora o nosso livro vai para a Bienal do Livro no Rio de Janeiro, então eu vou participar da Bienal, e aí eu tenho os lançamentos também em outras cidades do nosso livro, então quer dizer, eu vou curtir esse momento, vou passar por esse momento, depois eu vou gravar meu curso. Esse curso vai ser comprado na internet, a pessoa vai baixar, vai assistir e pronto. É diferente de uma palestra. Sim. A palestra, por exemplo, vamos falar de gestão. Quem vai? Iniciantes, empreendedores já, herdeiros que vão tocar o negócio. Então, quer dizer, um público direcionado para esse tipo de palestra. Vamos falar de finanças, vamos falar de gestão, vamos falar de liderança. Eu não faço palestra de vendas, porque eu acho que é muito específico. Eu não faço mágica, nada disso. É relacionado à gestão, né? Então, e finanças, dicas financeiras. Então você pensa num primeiro curso de dicas financeiras, mas isso não significa que venham outros cursos também futuramente.
Olha, eu não sei, eu tenho em mente para esse ano o básico. E na verdade, eu não tinha isso em mente. Falando com Deus, no secreto, eu tive assim, insight, assim, como se fosse uma orientação divina mesmo. Sabe aquela coisa assim? Monte um curso para quem não pode pagar uma consultoria. Sabe? Quase que eu falei assim, Senhor, mas eu não estou pensando em montar curso agora. Mas foi uma orientação. Então, eu costumo ser obediente às orientações de Deus, eu vou montar. Então, é um curso básico, barato, mas são dicas para quem realmente não pode contratar um consultor, mas são importantes. A pessoa lá está lá na padaria fazendo pão, ela é também a dona. Pera lá, ela precisa escutar que ela não pode pegar um capital de giro dela, que ela compra matéria-prima e comprar um equipamento. Ela tem que ir no banco e ver uma fonte subsidiada. Então, são dicas. E a hora que ela pegar essa dica, resolver, ela vai saber exatamente onde foi que ela pegou a dica. Isso. Vai saber exatamente quem procurar e quem confiar. Isso mesmo. Antes da gente entrar no livro, se é que teve esse momento, né? Uma conversa divina e a voz de Deus é diferente, né? Mas teve alguma virada de chave em que você pegou e pensou assim, falou, caramba, acho que eu sou uma empresária mesmo. A hora que eu vi a minha agenda enchendo, né? E eu ficando assim, sem tempo para novos projetos, no sentido de avanço. Ou seja, eu ficava muito tempo dentro de uma empresa só, talvez o dia todo, né? E às vezes resolvendo coisas que eu podia chamar parceiros para resolver, né? E treinar pessoas ali da própria empresa para resolver, porque uma coisa que eu não quero é causar dependência de mim. Eu não quero causar essa dependência. Eu não quero, e isso nem é próspero. Eu quero que a empresa aprenda e vá. Se ela quiser ter um acompanhamento, é como conselho, é como novos negócios, é como investir. Eu tenho um negócio formatado. Onde que eu vou para a gente transformar isso aqui numa franquia? Aí é diferente a conversa. Um investidor, senta na mesa. Hoje eu sento com investidores. O que eu preciso? Eu quero uma empresa por ano e eu quero transformar isso aqui no lucro real. Então vamos organizar ela para poder chegar lá. Então é outra conversa. Agora, a virada de chave foi quando eu vi esse momento, eu presa, por exemplo, o dia todo em uma unidade, e aí com dúvidas que eu poderia trazer outras pessoas, então eu falar assim, vem cá, vamos ter um RH aqui na tua empresa? Porque essa questão aqui de contratação, de rotatividade, de férias, de entrevista, tudo mais, o escritório contábil não vai fazer isso para você. Você precisa ter alguém, você já está acima de 20 funcionários, ou acima de 30, precisa ter uma pessoa, nem que for meio período, vamos pegar uma estagiária de ADM, de contábeis. Aí essa virada de chave foi quando eu comecei a treinar alunos dentro do meu cliente. Aí eu vi que realmente eu comecei a fazer mais sentido até para mim também. O meu cliente, então você vai fazer só o fechamento? Sim, ele vai alimentar a planilha, ela vai cuidar da RH e eu quero isso aqui no meu e-mail a cada 10 dias. E aí nós vamos sentar uma vez por mês, analisar fechamento e já planejar o mês seguinte. Pode ser assim? Pode. Aí eu comecei a conseguir absorver, mas treinando essas pessoas. Tanto é que eu tenho grupos de funcionários e de liderança no meu WhatsApp, onde eu oriento eles sem às vezes o meu cliente ficar sabendo que hoje ele conversou comigo sobre um determinado problema. Que legal. Meu cliente está lá tocando as atividades, a líder Simone, como é que eu faço isso? Faz isso. Então assim, é sempre um processo, né? Não cai nada da noite pro dia, mas no momento em que você sentiu que a agenda lotou e que você ficou sem tempo, você chegou e pensou, putz, consegui, né? Sou uma empresária, não sou, já era, mas foi nesse... Porque assim, a agenda vazia, digamos assim, não vazia, né? Mas é uma dificuldade nossa, né? Quando a gente está começando. E aí você fica... É a maior dificuldade. Quase que desfazendo o que você já fez, fazer de novo para ficar ali, para gerar um movimento. Porque é no movimento que você acaba prosperando e fazendo negócio, né? Mas com a agenda vazia, tem aquele momento que descasa, né? Mas quando a agenda começa a ficar cheia e naturalmente cheia, bom ponto, bom insight. Antes da gente ir pro livro, ainda nesse assunto, e como que você administra essa questão, já que você não tem funcionário, mas como que você concilia essa questão de estar à frente e os parceiros nesse pool de clientes que você
de consultoria que você tem? Como que você conduz isso daí? Muito bem, eu treino. Você vai estar na frente de todos esses parceiros ou não? Ou você coloca esse parceiro dentro do seu cliente, fala, não, ele é meu parceiro e... Um exemplo essa semana. Eu chamei uma pessoa do Sebrae que implanta tecnologia em vendas, porque já foi comprovado que o vendedor que está na rua, ele custa muito caro para uma empresa. E o Sebrae tem uma linha de tecnologia, um dinheiro inclusive canalizado para tecnologia, desenvolvimento de vendas, de telemarketing, de uma série de canais, de estruturação mesmo nas mídias. E aí eu posso dar uma reduzida desse vendedor que está lá correndo risco de vida, que está pegando estrada, que está almoçando, e que o carro está rodando, e é pneu, é manutenção e tal. Então, essa semana eu fiz uma reunião com essa pessoa, e aí eu pedi para ele no meu cliente, que é uma marmoraria, vidraçaria marmoraria, e aí ele foi lá e já me mostrou a proposta. Eu falei, bom, é isso que eu preciso, é esse departamento que eu preciso desenvolver. Então ele foi lá e apresentou, ou seja, aí meu cliente vira para mim e fala assim, eu posso pagar? Ele pergunta para mim, né? Eu digo assim, você vai conseguir pagar se você fizer exatamente o que está nesse plano de ação. Por quê? Porque o foco não é melhorar a venda na internet. Eu vou tirar esse custo da rua, parcial, e aí nós vamos canalizar aqui. Se não for bom, nós não vamos continuar. Simone, é o que você falar. Então, quer dizer, eu não estou atuando ali, mas o meu parceiro indicado está, porque também veio de indicação de uma outra empresa. Então, deu resultado lá? Então, vem cá. E ele está ali. Aí uma outra pessoa que está empossando liderança para mim, já está num outro cliente, que não é do Sebrae, mas é uma parceira que foi minha aluna e é gestora de RH, faz enneagrama, faz um mapa cerebral organizacional. A princípio, ela sentou comigo no escritório, eu falei, a estrutura que eles precisam, essa. Aí ela foi lá e começou a fazer entrevista, gente, imagina o tempo que eu perderia para fazer entrevista, para ver se uma pessoa pode ser líder, né? E aí, daquele setor. E aí eu falei, bom, vamos, enquanto eu não tá lá, o outro tá aqui, eu tô no terceiro cliente. Aí eu tenho a agenda de quando eu vou sentar com cada um e conversar, ou online ou presencial, com ou sem o cliente. Eu vejo a necessidade do cliente estar ou não. E é uma coisa assim, gente, o cliente confia muito. É uma coisa assim de... Eu não sei se é conexão, se é coração, se é entrega, é uma coisa assim... Tanto é que esses parceiros falam assim pra mim, Simone, é impressionante, eles confiam muito em você. Pois é um feedback maravilhoso. Não é gostoso? Nossa, é incrível. Uma pessoa que eu indiquei pro Gui, ele falou isso, ele falou, o Rodrigo confia muito em você. Então, assim, a fala do cliente, né? Quando que é o momento de investir? Gui, vem cá, fala com ele sobre investimento. Se eu falei pro meu cliente que é a hora, ele vai fechar com ele. Então, ele entende que eu tô vendo no fluxo projetado dele que isso não vai fazer falta no negócio. E isso, gente, eu tô com 53 anos. Isso não adquiri há 20 anos atrás. Eu adquiri agora. Depois de ter passado tantos anos aplicando e analisando resultado. Aplicando e analisando resultado. Né? Não foi ontem. Interessantíssimo, né? É todo um processo, né? A gente tem que respeitar o processo, não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Né? A responsabilidade que você está comentando aí, me corrija se eu estiver errado, mas tem também aquele momento, talvez no começo ali, de muita responsabilidade, você pensa, nossa, será que eu estou no caminho certo? Mas será que eu dei o direcionamento certo? Mas aí você pega e volta um passo atrás e fala, não, mas eu fiz a projeção, era essa, segui, né? Seguiu ali, a matemática, né? A projeção. Então é confiar, fé. Tem fé nisso também, né? Confiar tem fé e tem disciplina, muita disciplina. Se tá obediência, lá, né? Que você falou hoje. Porque assim, se eu tenho lá um percentual de compra que ele pode fazer, para que não falte para o custo fixo, os demais custos fixos, embalagem, comissão, frete, para o custo variável, né? O contrário, custo variável, embalagem, comissão, frete. O custo fixo, água, luz, telefone, salário, contador e tal, para não faltar para nada disso. E ainda ele espera fazer investimentos, ele não pode passar daquele valor que eu dei de compras. Aí ele vai pegar aquele valor e vai dividir nos fornecedores que ele tem. Se for uma loja de roupa, eu vou dividir entre Malve, Hering e assim vai. Eu sei que eu tenho aquele X para comprar. Se eu comprar o dobro, vai estourar a conta. Ou eu vou correr no banco, ou eu vou usar limite, eu vou gerar um juros que não estava na minha projeção, que eu não pagava. Então, ele entende o risco que é não ficar dentro daquilo.
Ele entende. Antes da gente ir até para a questão do livro, mais uma coisa que eu tenho aqui. Vai lá. Vontade. Por que você resolveu... você comentou alguma coisa assim, a gente aprofundar. Por que você resolveu... pergunta, mas deve ter sido um convite. Não, por que você resolveu vir para esse mundo virtual, então, vamos dizer assim? Se expor mais, você falou até de criar autoridade nas redes sociais. Por conta do meu objetivo, que é palestrar com gestores, para gestores. Porque dentro das empresas eu não vou palestrar. Eu vou palestrar para o meu cliente, eu vou ensinar o meu cliente. Entre um grupo de mentores, eu vou ensinar o número de pessoas que estão nessa mesa, naquela mesa, mas eu não vou encher o auditório. Então eu só fui para o mundo virtual porque eu quero pegar toda essa experiência e eu quero falar para muita gente. Entendi. E aí você só vai conseguir essa visibilidade no mundo virtual. Só vou conseguir no virtual, porque tem muita gente que não conhece esse trabalho e eu sou uma só, eu não tenho como estar em vários lugares e viver essa experiência com cada um que poderia me fazer esse convite. Então o mundo virtual conta quem eu sou e eu posso chegar nesse momento. E sempre trabalhando a agenda e sempre com parceiros. Porque, assim, é nítido. Tirar uma pessoa da CLT, por exemplo, como eu fiz recentemente com uma parceira que eu estou botando ela em algumas empresas para fazer o financeiro, ela saiu da CLT e ela está vendo como é gostoso ela também ser autônoma. Porque eu falei para ela, você não é minha funcionária, você não vai ser registrada, mas você não vai ter teto de ganho. Ela falou assim, estou com você. Falei, então vamos lá, você vai ficar segunda e terça no cliente A, quarta, quinta e sexta no cliente B, uma noite no cliente C e um final de semana por mês no cliente D. Ela falou assim, top, eu treinei ela e ela tá indo lá e esse cliente, ele vê um pedacinho de mim lá, porque alguém que sentou, pegou o extrato, conferiu com o fluxo lá, coisa que a Simone não tem tempo mais, mas a Simone sabe que precisa. Eu tenho que saber o que precisa. E ela tem que ter o conhecimento treinado por mim. E ela foi treinada. Aí ela vai lá, ela classificou certo, tá? E aí, ou seja, quando vir para minha mão, aquele cliente que está começando, que ainda não tem a prática da alimentação e da classificação, vai vir certo. Já vai vir redondo. Porque não adianta vir para minha mão errada. Se vier para minha mão errado, não é só isso. É a informação que eu vou devolver para o meu cliente num fechamento. Também. Vai estar errada. Ele vai falar assim, Simone, eu não gastei isso. Ou você vai ter um trabalho de reclassificar tudo isso daí. Você já imaginou? Não tenho tempo. Eu quero fazer isso lá dentro da empresa. Tem que vir certo. E aí nem é o seu trabalho de consultoria reclassificar tudo isso, né? Não é. Não dá Esse trabalho tem que vir pronto para que você exerça a sua consultoria a partir daquela informação. Isso mesmo. Você, empreendedor que está ouvindo a gente e está às vezes não achando gostoso esse trabalho, repensa, às vezes você tá precisando delegar algumas funções, isso né? Mesmo. Isso aqui que a gente está falando está muito rico. Tá precisando de uma consultoria, né? Precisa de uma consultoria. Muito legal isso. Quando a gente treina, a gente cresce. Bom, aí foi pro digital, tem isso aí, digital é um canhão, né? O digital é uma avenida muito mais principal do que uma avenida paulista, é uma avenida do mundo, né? E aí, tá lançando aí 2 livros em 2 meses? Em intervalo de 2 meses, isso né? Mesmo. Um livro de evolução financeira, que eu faço parte, um livro muito bom, e um outro livro que é Mulheres Restaurando Mulheres. Isso. Como foi? Um convite também? Você já pensava nisso? Eu não pensava em escrever para um livro, mas eu tive um sonho, né? Um alerta de Deus mesmo. E aí eu me vi, né? Deus me deu uma visão, eu autografando um livro. Eu falei, mas então eu tenho que começar a escrever. Se eu estou autografando nem escrever, eu tenho que começar a escrever. E aí o que eu fiz? Uma manhã eu fui lá pro computador e comecei a escrever sobre a minha história. E aí eu abri um arquivo, comecei a escrever e fui salvando e tá lá de pouquinho. E não é esse livro que saiu ainda. Nesse meio tempo eu fiz um vídeo, um stories, e aí o Reels, não sei, acho que foi um Reels. Aí a editora, buscando pessoas para compor o time de finanças, eles viram um vídeo que eu fiz
E aí a Débora entrou em contato e falou, Simone, você fala bem e tal. Eu achei que era golpe. 011, ligando e tal, a gente pode marcar uma reunião? Falei, pronto, é golpe, vai pedir dinheiro. E até o pessoal da editora deu risada, né? A Maria falou isso, né? Aí ela falou assim, a gente viu um vídeo seu, você fala muito bem. Você não quer fazer parte do livro que a gente está fazendo sobre organização financeira? Eu vi que teu forte é finanças. Falei, como funciona? Ela falou assim, assim, assado. Falei, eu posso pensar? Ela falou, com certeza. Aí uma semana, gente, eu pensei. Aí eu liguei pra ela e falei, eu topo. E aí vocês ensinam a gente a escrever? Porque, gente, eu não sabia esse negócio de caracteres. Sim. E o tema? O tema ela já veio com pronto, você que definiu? Como foi? Ela deu algumas opções. Ela deu algumas opções, né? E aí eu peguei o que mais se encaixava com a consultoria, pra mim ter facilidade em escrever, né? Porque a gente tem a prática, não tinha a escrita, né? E aí, legal, ela corrigiu o texto, devolveu e tal, e fechou o primeiro livro. E aí, o segundo livro, eu conversando em particular com uma pastora do Rio de Janeiro, que lançou o livro Mulheres Restaurando Mulheres 1, edição 1. Conversando no reservado do Instagram, eu contei a minha experiência para ela. A gente conversando sobre vida e tal, eu falei, olha, eu tive 23 câncer no meu pescoço. E quando eu estava indo para o centro cirúrgico, eu falei assim para Deus, não deixa eu perder a minha voz. E aí, quando eu voltei da cirurgia, 4 horas de cirurgia, e nem o médico sabia que tinha 23, a princípio era uma metástase e na tireoide. Então, o médico pensou que eram 2. Quando ele abriu meu pescoço, tinha embaixo da mandíbula, tinha em vários lugares, e aí tinha 23. 4 horas de cirurgia. Quando eu voltei da cirurgia, o médico perguntou se estava tudo bem. Eu, ao invés de fazer um sinal, quis testar minha voz. Falei, oi, doutor. Aí eu vi que eu estava falando. Aí eu fui feliz da vida pro quarto. Pensa uma pessoa, falei, segunda chance e tal, né? E aí eu contei, a pastora falou, você tem que colocar isso no livro. Você não é pastora, mas você tem que colocar isso no livro. Vem fazer parte do nosso livro. Já que tá com a voz, já que tá com a voz, no mundo. Você precisa. E essa experiência com Deus, né? Porque ele te deu uma segunda chance. Tanto é que na época o pessoal falava assim, do próprio consultório, então, mas talvez você tenha que fazer uma fono. Eu já fui assustando, né? Falei, como assim? Porque tinha 3,5 cm uma metástase. Você tem que fazer uma fono e tal. Eu falei, gente do céu, pronto. Gente, não precisa de nada disso. Deus restaurou por completo. Caramba. Aí eu falei, gente, tem um propósito. Uhum. E eu operei na quinta. Na segunda-feira eu tava de lenço no cliente. O cliente falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim pro cliente, eu vou ficar em casa, não tô doente. Já o que tava aqui já foi tirado, tô de lencinho, vamos embora trabalhar. E aí eu sempre fui assim. E isso faz com que a gente não aceite ficar doente. Sim. Ficou pensando no extrato bancário classificando errado? Também. Falei, não, preciso ir lá antes que classifiquem errado. Se não for cliente, não recebo. Gente, vamos trabalhar. E aí foi. E aí essa experiência está no livro. Aí que surgiu o segundo livro, Mulheres Restaurando Mulheres. E esse daí foi depois da questão da evolução financeira? Foi depois do primeiro. E esse também já lançou? Já. Sim, foi agora. Eu vi alguma coisa no seu Instagram. Eu achei que era voltado para mulheres que davam palestras, porque eu vi que você tinha esse viés de palestra. Eu falei, Muito bom, conta. É essa a história, né? São vivências. São histórias de fé e superação. Tá. No caso do livro Mulheres Restaurando Mulheres. Então, no meu caso foi o câncer, mas ali tem mulheres que foram abusadas e que hoje superaram tudo isso, lideram igrejas e aconselham outras mulheres. E tem projetos que atingem muitas cidades. Uma delas tem uma igreja na Inglaterra. E aqui no Brasil e na Inglaterra, uma bispa do Rio de Janeiro. Então, assim, são histórias maravilhosas de superação e fé. Porque, assim, quando a gente fala na experiência com Deus, são resultados sobrenaturais. Não é algo que o ser humano explica. É além da carne. Sim. Assim, a carne fica muito pequena perto do resultado que Deus dá pra gente, espiritualmente, financeiramente, a nível de saúde, a nível de restauração emocional e tudo mais. Eu falo assim pros meus clientes, não quer tomar Rivotril, porque hoje em dia todo mundo fica tomando remédio pra fugir um pouco dos problemas, não toma remédio, ore. Ora a sua empresa, ora a sua equipe, ora o seu dinheiro, que você não vai precisar tomar remédio. E eu não tomo remédio. Não tomo remédio para dormir, não tomo remédio para nada. Eu tomo vitamina.
A vitamina todo mundo tem que tomar. Vitamina todo mundo tem que tomar. E oro, porque sem Deus ele não é nada. Eu falo, uma empresa, quando você consagra... Se o cliente convida, e a gente fez isso com um restaurante lá em Santo Antônio, antes de abrir as portas, nós consagramos a empresa a Deus. Gente, eles não estão dando conta. Deus manda mesmo. Parece que manda de balde, gente, assim, porque não é possível. Derrama do céu mesmo, eles não estão dando. Simone, gente, não imaginava isso aqui. E não é por preço, não. Porque eu reajusto a tabela. Não, isso aqui não dá mais. Pode, ficha técnica do prato. Subiu mussarela, vai subir o prato. Então, ficha técnica. E aí, não, mas será que o cliente vai sumir? Não, repassar custo. Sim. Atendimento, cliente quer atendimento. Então, consagra e trabalha. Você não vai fechar nem pandemia, nem pós-pandemia, nem antipandemia, nem nada disso. Gostou? Gostei. Aí eu ia fazer uma pergunta nesse sentido até que você estava falando. Então, e aí vai paralelo à questão de empreender. Sim. Percebo que você fala muito de Deus, de fé, de igreja. Então você acha que isso é o segredo também para qualquer empreendedor? Não de igreja, mas de relacionamento com Deus. Eu não defendo uma bandeira. É essa ou aquela. É relacionamento com Deus. Deus não quer religiosos, Ele quer pessoas que se relacionem com Ele. Como um pai fala com o filho e um filho fala com o pai. Não é assim, você levar uma bandeira, aí a hora que você sai de um culto, você vai falar mal do seu irmão, vai dever pro outro. Não. Deus quer relacionamento, comportamento, compromisso com o que Ele deixou para você, né, fazer. E não uma bandeira para você sair defendendo e se vangloriar disso, porque a gente não é nada. É retribuir um pouquinho do que ele te dá, né? Isso mesmo, Ele dá tanto. Igual um pai quer mimar um filho, Deus quer mimar a gente. Não, eu falo porque... de que o que a gente ganha é dele, né? Ele que admite, porque se ele falar assim, agora você vai morrer, você vai morrer. Se ele tirar o sopro, se ele não te der o sopro da vida, você não está aqui respirando. Então é por misericórdia mesmo. E tem gente que acha muito sobre si mesmo. Nós não somos nada sem Ele. Sim. Eu falo porque eu sou católico, praticante mesmo, então eu tenho essa visão, né? Dentro lá da minha religião e eu acredito muito. Então, eu entendo muito o que você está falando, né? Eu acho que... E respeito cada religião. Eu acho que... Eu sempre converso em casa. Eu acho que todo mundo precisa ter uma religião. Acreditar em alguma coisa. No Deus dele lá. Que ele entende que seja correto, vamos dizer assim. Mas eu acho que a pessoa precisa se apegar a alguma coisa. Senão falta uma referência. Falta essa referência de pai e filho. Falta essa referência... Se ela não tem um ponto de referência, ela sempre vai ficar manca, ela sempre vai faltar alguma coisa. Então esse é um conceito que eu tenho, né? E aí eu respeito, por isso que eu te fiz a pergunta, porque eu percebi que você... Rapaz, sabe por quê? Dentro de uma empresa eu vejo assim, um gestor que teme a Deus e que abençoa seu funcionário, ele tem funcionários muitas vezes que trazem produtividade... no sentido assim de orgulho da marca, porque é uma coisa que você cria, um ambiente que você cria, né? Orgulho da marca, respeito pelo próximo. Quando você paga um salário, você não paga com dó, querendo pegar de volta, você paga abençoando aquele salário. Até na casa daquela pessoa, ele é mais próspero. E tem gestores que fazem o contrário. Tem gestores que maldizem, que xingam a empresa, que falam que aquilo lá não dá nada, que não tem lucro, paga o funcionário blasfemando e xingando e não querendo pagar. E ele quer o quê? Prosperidade. Você vai observar, ele está se enchendo de remédio. Por isso que não tem como ter prosperidade se você não tiver Deus. Porque ele é a tua forma de agir. Ele está na equilíbrio, tua forma né? de Ele é o agir. teu equilíbrio. Sabe? O cara que maldiz, que fica sempre não sei o quê, xinga. Tá. Primeira coisa, para de xingar o teu negócio. Para de falar mal do teu negócio. Porque ele não vai ser próximo desse jeito. Você chega xingando, sai xingando, todo mundo trabalha nervoso, estressado. Cadê a produção aqui? Eu falo mesmo. Energia, né? Negócio, energia. Dinheiro, energia. Dinheiro, energia, vende energia. Você não fala assim, esse celular aqui é bom. Tá bom. Você vai vender?
Cara, esse celular é o melhor que tem, cara. Isso aqui funciona. Energia. Agora, ninguém compra de apático, ninguém compra de pessoas que se faz de vítima, ninguém é fiel a empreendedor que tenta roubar do funcionário. Então, assim, existem princípios básicos de prosperidade. O Thiago Brunet fala muito isso. Eu sou fã dele. E realmente sabe? Você tem que usar, não tem como. Nossa, show de bola. No fundo esse contato com Deus, né? E a religião é só um meio. É um caminho, né? A religião é o caminho que você escolhe para chegar. O que te dá mais paz, te dá, né, mais tranquilidade. O que te conecta. Sim. Bom, tá ficando bom isso aqui. Bom, vamos caminhando pro final. Se você, assim, esse episódio aqui foi repleto de... É uma aula, dá pra Total. Ir assistindo, pausa aqui, volta um pouquinho, vê de novo, anota ali. Que gostoso saber disso. Mas, não, foi muito bom mesmo, muito bom, né? Se você pudesse dar um conselho, é lógico, né? Uma coisa mais rasa, mas para um jovem e para um já bem-sucedido empresário, que conselho seria esse? Primeiro, descubra o seu sonho, o seu propósito, porque quando você cria qualquer coisa, você vai a qualquer lugar, o jovem, você vai a qualquer lugar, né? Não, defina o que você quer, o que você gosta de fazer e invista em você, porque se você não investir em você, ninguém vai investir. Mas é difícil encontrar o propósito, hein? Olha, é difícil, né? Eu acho que todo mundo, ou a maioria das pessoas, elas sabem, olha, eu não gosto de exatas, eu gosto de humanas. Olha, eu não posso ver sangue, então não vou para de saúde. A gente tem um negócio assim, né? E a partir daquele momento que você tem aquele feeling assim, que eu vou querer estudar tal coisa, comece a mexer em você. Porque quando eu comecei a fazer a pós, eu não sabia que eu ia ser chamada para dar aula. E ninguém disse assim, olha, eu vou pagar a pós para você. Eu fui lá e paguei a minha pós, porque eu queria aprender mais. O convite veio depois. Então, ninguém vai investir em você se você não investir em você. Então, primeiro conselho. Para quem já tem um negócio e quer se manter no mercado, gente, consagre sua empresa a Deus e trabalhe muito. Conheça seus números, porque os números falam. O número não mente, ele conta se você está comprando muito, ele conta se sua retirada está alta, ele conta se é o momento ou não de você fazer um investimento, se você vai aguentar pagar ou não um plano que você tenha. Então, assim, conheça seus números e aí ninguém te segura. Já nessa conclusão que a gente está fazendo, mas você acha que essa pessoa que empreende, que já está na jornada, que já é mais velha, ela também tem que se atualizar ou ela não precisa mais? Só aquele jovem que vai começar que precisa investir nele? Não, olha, a empresa é como uma bexiga. Se você parar de encher, mesmo que você não fure, ela vai começar a murchar. Você não precisa fazer nada, ela começa a murchar. Nós também somos assim. Se você parar de se informar, se você parar de sonhar, se você parar de investir em você mesmo, investir em você é até uma simples leitura, é um tempo. Investimento é tempo, também não é só dinheiro. Você para de crescer. E a hora que você para de crescer, você começa a murchar emocionalmente, principalmente. Por mais segurança financeira que você tenha. Depende, você tem lá uma garantia até você morrer de dinheiro. Mas você começa a murchar no seu sonho, no seu tempo. O que eu vou fazer agora? Você precisa estar o tempo todo sonhando e investindo em você. Senão você vai murchar igual a bexiga. Deixa um balão pendurado aqui e não faz nada com ele. Uma semana depois você vai ver ele tá murcho. A empresa também, a gente também. Então essa dica para o jovem serve também lá para aquele que já está no meio da jornada. Serve. Ele nunca pode parar. Nunca pode parar. E eu esmiuçando mais, tá? Esses conselhos aí. E na questão do propósito, então, você acha que no fundo, todo mundo já sabe mais ou menos, só não está ouvindo direito aquela voz do propósito. Eu acho que a gente tem um sininho dentro da gente. A gente sente um propósito. E a gente sente isso até durante o nosso crescimento. Tem gente que tem mais habilidade, por exemplo, para ajudar um idoso, para ser uma enfermeira. Tem gente que tem mais habilidade com números e ajuda uma empresa. Nós não estamos aqui à toa. Todo mundo tem um propósito. E onde você está, você deve fazer a diferença. Por isso que todo mundo tem um sininho interno. Porque às vezes, então, tô tentando já elaborar, que às vezes são muitos ruídos externos que você não está ouvindo aquele...
Sininho que tá lá. Você tá ouvindo ruído externo, mas não tá ouvindo o seu ruído interno. O seu chamado, o seu, sabe? Se você não descobriu, pergunta pro Senhor que ele fala. Senhor, o que é para mim fazer? O que é para mim ser? Para que eu vim? Ele vai falar com você, ele vai falar em sonho, ele vai mandar alguém te falar. Deus usa quem ele quer, a hora que ele quer. Bacana. Muito bom. Muito bom. Muito É bom isso. estar aqui. Ó, sim, obrigado, tá? Muito obrigado. Foi incrível. Espero que vocês tenham gostado também. Né? Foi muito bom. A gente abriu a nossa temporada aqui com chave de ouro. Então, obrigado pelo seu tempo, por compartilhar, transbordar. Esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai ficar atemporal, né? Dá para ser utilizado, dá para ser eterno. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço, Vitor, agradeço a você aqui, ao diretor, agradeço pela oportunidade, gente. Muito bom estar aqui. Aproveita e fala também, né? Se as pessoas quiserem fazer contato com você, seu Instagram, o Instagram da sua empresa, aproveita também aí, já deixa esse recadinho aí para quem quiser entrar em contato com a... Da lista de tudo que você... aliás, olha aqui, ó, a frase de... A sua frase de impacto aqui eu vou passar e aí você já fala a lista, vai ter que pegar uma lista grande, porque ela faz muita coisa. No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Ayrton Senna. Isso aí. Que referência. Senna. É uma referência para mim, Ayrton Senna. Olha, eu tenho o meu blog, que isso daí tá no blog, né? Uhum. É www.simonikida. Isso. E @SimoneKida. Simone.Kida, eu acho que é o meu Instagram. Simone.Kida. Simone.Kida é o meu Instagram. Vai estar na descrição também. Isso aí também. Eu tenho o telefone de São Paulo, que agora eu não me lembro, tal, eu tenho do Paraná, mas a gente pode deixar também, né? Sim, a gente coloca na descrição do vídeo, lá a gente coloca essas informações aí. Eu estou à disposição, precisou, estou aqui, estou em Porto Alegre, estou em Balneário, estou nos Estados Unidos, estou onde me chamar. Eu estou à disposição. Só, claro, sob a agenda, né? Mas a agenda tá cheia. A agenda até 30 de setembro tá. Olha, tá vendo? Setembro, Bienal. Bienal, depois eu vou participar da Conferência Destino, Thiago Brunet. Reservei meu lugar ouro lá, que eu quero estar pertinho do palco. Olha. E bora pra cima. Show de bola. O céu é o limite. O céu é o limite. Bom, pessoal, obrigado, tá? Compartilha esse vídeo. Olha, compartilha, porque quem receber esse vídeo aqui vai te agradecer. Vai olhar e falar, rapaz, tu gosta de mim. Conteúdo de qualidade. Obrigada. Dá um curte, porque quando você curte, ele espalha para mais pessoas. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda. E que mais? Faltou algum recado? Siga a gente lá nas Spotify, Deezer e Google Podcast. Esse áudio vai estar lá também, da segunda temporada. É isso. Instagram, né? Instagram é o objetivo. @Objetivo Paralelo. Isso. @Objetivo Paralelo. Isso aí. É isso? Então Tchau, tá tchau. bom. Galera, Obrigado, hein? Obrigado. Até a próxima. Tchau. Obrigada.